Estamos na Sibéria. Está tão frio aqui que rajadas de vento congelantes estão queimando seu rosto. Toda aquela neve branca parece estar cegando você. Este lugar se assemelha à Antártica por causa do pergelissolo. Recentemente, um grupo de cientistas pesquisou um dos rios locais. Com a ajuda de uma plataforma de perfuração, extraíram várias amostras de solo congelado. Os cientistas ficaram chocados ao encontrar criaturas vivas dentro do gelo. Mais tarde, em laboratório, se percebeu que as criaturas eram organismos microscópicos multicelulares, conhecidos como Rotíferos bideloídeos. Essas criaturas pareciam pequenos vermes. Os cientistas sabiam que esses vermes poderiam viver em condições congeladas por até 10 anos. Mas a idade dos rotíferos encontrados no gelo foi de cerca de 24 mil anos. E depois de descongelar, eles começaram a se reproduzir, como se estivessem dormindo há apenas algumas horas, não há milhares de anos. Análises adicionais mostraram que esses organismos podem permanecer congelados por centenas de milhares de anos. Os rotíferos podem ter vivido durante a era em que o ser humano ainda não tinha inventado a roda. E este não é o único superpoder deles. Os rotíferos bideloídeos estão entre os animais mais radioativamente resistentes na Terra. Eles podem sobreviver em lugares onde não há oxigênio e água. Também podem permanecer vivos em áreas com alta acidez e podem viver sem comida e água por um longo tempo. Por sinal, essas não são as únicas criaturas conhecidas por viver milhares de anos. Tipos particulares de musgo e alguns micro-organismos também são quase imortais. Os nematódios são algumas das variedades de vermes com maior capacidade de adaptação. Imagine a Torre Eiffel, de pé e orgulhosa. E agora, vamos torná-la 10 vezes mais alta e colocá-la no subsolo. Exatamente a essa profundidade, muitos milhares de metros abaixo da superfície, os cientistas descobriram essas criaturas, sem luz solar e quase nenhum ar. E como está muito perto do núcleo da Terra do que da superfície do nosso planeta, a temperatura aqui é maior do que no meio do deserto mais quente. Milhões de toneladas de solo acima criam uma pressão insana, mas tudo isso não conseguiu impedir que a vida se desenvolvesse aqui. Quando os nematódios ficam sem ar, comida ou quando a temperatura se torna muito alta, eles entram em um estado único de êxtase ou hibernação profunda. Neste modo, o metabolismo destes vermes diminui e quase todos os processos em seu corpo param. Essas criaturas podem dormir por muito tempo e só acordar quando o ambiente se tornar mais favorável. A propósito, você não precisa ir tão fundo no subsolo para encontrar essas criaturas. Nematódios são encontrados em todo o mundo. Eles podem viver em fontes termais, desertos, no alto das montanhas, entre os gelos ásperos da Antártica ou dentro de animais e humanos. Nossas próximas criaturas resistentes são os tardígrados, também conhecidos como ursos d'água. Estes são invertebrados microscópicos de 8 patas intimamente relacionados aos artrópodes. É impossível vê-los sem ajuda. Mas um microscópio convencional permitirá que você veja esses seres em detalhes. Eles parecem minúsculos ursos, por isso são chamados de ursos d'água. Eles precisam de uma fina camada de água ao redor do corpo o tempo todo. É necessário evitar a desidratação. Tardígrados foram encontrados em todos os tipos de ambientes, das profundezas dos oceanos às dunas de areia. Eles são incrivelmente resistentes graças à sua estrutura orgânica única. Sim, eles parecem macios, mas seu corpo é coberto com uma cutícula dura. Este revestimento se assemelha aos exoesqueletos de gafanhotos, louva-a-Deus e muitos outros insetos. Ursos d'água perdem sua antiga camada de cutícula quando precisam crescer. Cada uma de suas 8 patas tem de 4 a 6 garras, o que os ajuda a se agarrar a qualquer superfície. Esses ursos podem sobreviver a uma temperatura quase 3 vezes mais fria que a temperatura no gelo da Antártica. O calor também não os prejudica. Eles provaram ser capazes de sobreviver à temperatura que faz a água ferver. Além disso, os ursos d'água não têm medo de radiação nem de alta pressão. Nas profundezas do oceano, a pressão pode destruir as ligas de metais mais fortes. Mas essas criaturas podem suportar pressões 6 vezes maiores. Mas o mais legal é que podem viver no vácuo do espaço. Nosso planeta tem um campo magnético. Este é um escudo que nos protege da radiação solar. Os tardígrados não precisam dessa proteção. Eles podem entrar em órbita próxima à Terra e voltar ilesos. Tudo graças a uma proteína que protege seu DNA da radiação ionizante. Com outros organismos imortais, os ursos d'água podem entrar em um estado de criptobiose. Os tardígrados puxam a cabeça e as pernas para dentro do próprio corpo e adormecem. Se as condições ao redor sugerirem congelamento, falta de água ou de oxigênio, eles permanecerão nesta forma de barril até que a situação melhore.
Então, esses são organismos tão pequenos que só podem ser vistos através de um microscópio. Mas que tal algo maior? Conheça o diabólico besouro de ferro. Eles vivem no sudoeste dos Estados Unidos e no México. Esses insetos não podem sobreviver a altas temperaturas, viver sem oxigênio ou em condições de aumento da radiação. Mas o seu exoesqueleto é tão resistente que só pode ser perfurado com uma broca ou martelo. Esse exoesqueleto é durável e feito de uma substância especial, quitina. Também pode ser encontrado nos exoesqueletos de caranguejos ou camarões. E ainda assim, a quitina do diabólico besouro de ferro é tão durável que permite que essa criatura suporte o impacto de um carro se movendo em alta velocidade. Em tempos de perigo, eles podem esconder suas antenas e patas fortes em partes especiais do exoesqueleto. Outros animais não podem morder essa armadura, então cospem o besouro e saem para procurar almoço em outro lugar. Assim que o perigo desaparece, o inseto estende as patas novamente e segue a vida. Além disso, a armadura salva os besouros da desidratação, o que é muito útil em áreas quentes do México e sudoeste dos Estados Unidos. Dentro do exoesqueleto, eles podem armazenar umidade. Em outras palavras, esses insetos podem absorver água sempre que a encontrarem e transportar esse líquido dentro de si mesmos. As próximas criaturas são incrivelmente frágeis, mas elas sabem como sobreviver em lugares onde quase nenhum outro animal pode viver. Vamos para o sudoeste da Romênia, perto do Mar Negro. Aqui, em uma planície larga e desolada, você pode notar um poço. Esta é uma mina que leva ao subsolo profundo. O ar na superfície do nosso planeta geralmente contém cerca de 20% de oxigênio, mas na mina são apenas 10%. Dentro da caverna, o ar também tem um conteúdo elevado de sulfeto de hidrogênio e dióxido de carbono. As pessoas não conseguem respirar lá sem um tanque de oxigênio. Provavelmente podemos dizer que a água e o ar lá estão envenenados. Quase nenhum animal seria capaz de sobreviver nessas condições. Ainda assim, 48 espécies de organismos vivos foram encontradas nesta caverna. 33 delas são espécies recém-descobertas. E não são apenas micróbios ou bactérias que não podem ser vistos sem um microscópio. Algo maior mora aqui. Estranhos caracóis brancos rastejam pelas paredes das minas. Camarões transparentes e um monte de sanguessugas desconhecidas nadam na água. Centopeias brancas com antenas enormes e aranhas brancas assustadoras correm pelo chão. E todos eles crescem aqui há quase 5 milhões de anos. Você pode notar um escorpião aquático e outra espécie não identificada deste animal. Não se parece com seus parentes que vivem em areias quentes ou florestas tropicais. Nenhuma criatura viva aqui parece normal. Todos os animais são brancos ou transparentes. Eles não têm olhos, mas estão equipados com patas longas e antenas que os ajudam a navegar neste espaço escuro. Quanto mais fundo você entra na caverna, menos oxigênio o ar contém. Mas o número de organismos vivos aumenta. O ar é preenchido com metano e dióxido de carbono. Todos os habitantes desta caverna nunca viram a luz do sol e nunca saíram das trevas. Parece impossível sobreviver em condições em que as plantas não produzem oxigênio. A resposta para a questão de sua sobrevivência está escondida em um pequeno lago. A superfície da água é coberta com uma espuma estranha. Se você olhar de perto, poderá ver que essa substância branca está viva. Assemelha-se a papel molhado macio, que é fácil de rasgar. Essa coisa é, na verdade, bilhões de organismos vivos, bactérias chamadas autótrofas. Há muito mais dióxido de carbono na caverna do que lá fora, e essas bactérias, como as plantas, o absorvem. Mas elas não fazem isso com a ajuda da fotossíntese, o que significa que não precisam de luz solar. Elas usam água para a quimiossíntese. O que essas bactérias secretam é alimento para outras bactérias. E essas outras bactérias são alimento para criaturas maiores. Um ciclo alimentar que você não... Todos nós já sonhamos em visitar o Ártico e testemunhar as maravilhas naturais dos ursos polares brincando em blocos de gelo, ou da aurora boreal dançando no céu. Bem, lamento informá-lo, mas você não encontrará nenhum turista indo para a Antártida tão cedo. Por quê, você pergunta? Vamos nos aprofundar no assunto. Em primeiro lugar, onde fica a Antártida? Ela está localizada no hemisfério sul, especificamente no Polo Sul. O Oceano Antártico a circunda, e a maior parte do continente é coberta por gelo, o que o torna um dos lugares mais remotos e gelados da Terra. Agora, você já conheceu alguém que visitou a Antártida? Provavelmente não. É um dos lugares menos visitados do planeta e apenas alguns poucos exploradores sortudos viram seu interior, que é composto principalmente de geleiras e campos de gelo. Mas acredite em mim quando digo que a vida selvagem e o cenário são de outro mundo.
Por que você não deve viajar para a Antártida? Bem, para começar, o meio ambiente é incrivelmente frágil e pode ser facilmente danificado. Além disso, não há populações humanas nativas no continente. Portanto, sua viagem seria basicamente como visitar uma ilha desabitada. E não vamos nos esquecer de que esse também é um dos destinos mais caros para se viajar. Apesar de tudo isso, a Antártida não é exatamente protegida como uma fortaleza, mas existe um acordo internacional chamado Tratado da Antártida. Esse tratado foi negociado para evitar qualquer atividade indesejada no continente e proíbe algumas formas de testes feitos lá pelos Estados-membros. Mas o principal motivo pelo qual não podemos simplesmente entrar na Antártida é que ela tem um ecossistema delicado que precisa ser protegido. O tratado estabelece que a Antártida deve ser usada somente para fins pacíficos e deve estar livre de qualquer atividade humana que possa prejudicar o meio ambiente. Os cientistas ainda estão aprendendo sobre o ecossistema único do continente, e nossas atividades e máquinas podem perturbar o delicado equilíbrio que existe lá. Se você ainda está ansioso para ir à Antártida, obter permissão não é exatamente um passeio no parque. Os cidadãos americanos, por exemplo, precisam preencher um formulário especial e enviá-lo ao Office of Ocean and Polar Affairs. E uma vez lá, você precisará seguir algumas diretrizes rígidas para proteger o meio ambiente, como não perturbar a vida selvagem nem levar lembranças como pedras, plantas ou animais. Tecnicamente, é possível viver na Antártida? Embora não existam leis que proíbam as pessoas de morar lá permanentemente, é um ambiente muito inóspito e inadequado para a habitação humana. As temperaturas podem chegar a menos de 60 graus Celsius, o que torna quase impossível a sobrevivência de qualquer pessoa sem um equipamento e a experiência adequados. Além disso, o pedaço de terra mais próximo fica a mais de 1.500 quilômetros de distância, o que tornaria os habitantes completamente isolados do resto do mundo. Quem sabe, talvez um dia tenhamos a chance de visitar esse continente único e fascinante. Mas até lá, vamos admirá-lo de longe. Vamos falar um pouco sobre a descoberta da Antártida. Ao contrário de outros lugares que já eram habitados, a Antártida nunca teve uma população humana nativa. Os filósofos da Grécia Antiga tiveram uma ideia sobre o continente e o chamaram de Antiarctos, que significa oposto ao urso. Os ursos a que ele se refere não são os polares, mas sim as constelações do Grande e do Pequeno Urso, que só podem ser observadas no hemisfério norte. Como resultado, o termo significa o oposto de a terra do urso. As viagens de caça às baleias e focas no final do século XVIII e início do século XIX se aventuravam mais ao sul ao contornar o Cabo Horn, na ponta da América do Sul. Sabia-se que ir mais ao sul geralmente significava ventos mais fortes, mas também o risco de atingir gelo flutuante de todos os tamanhos e de ventos e mares que poderiam ser perigosos para o navio e a tripulação. O capitão James Cook foi o primeiro a cruzar o Círculo Polar Antártico em 17 de janeiro de 1773, na região do Mar de Ross. Um ano mais tarde, ele chegou a um ponto mais ao norte e, embora não tenha avistado terra, chegou a uma distância de 80 quilômetros e viu depósitos de rocha presos em icebergs, o que indicava a existência de uma terra mais ao sul. O primeiro avistamento da Antártida é amplamente reconhecido como tendo ocorrido em janeiro de 1820, durante a viagem de 2 navios, sob o comando do capitão Fabian Gottlieb von Bellingshausen, como parte de uma expedição exploratória de 2 anos ao redor do mundo para descobrir novas terras. Os navios do capitão foram os primeiros a cruzar o Círculo Polar Antártico desde Cook. O primeiro desembarque indiscutível na Antártida só aconteceu muito mais tarde, em 24 de janeiro de 1895, no Cabo Adare, durante a viagem de caça às baleias do navio Antarctic, liderado por Henrik Bull. Um pequeno barco com 6 ou possivelmente 7 homens a bordo remou até a costa em condições calmas. Talvez você não acredite, mas a Antártida é, na verdade, um deserto. Com todo aquele gelo, é de se esperar que seja como um país das maravilhas no inverno, com lutas de bolas de neve e chocolate quente o dia todo. Quando pensamos em desertos, imaginamos camelos, cactos e pessoas lutando para encontrar água. Mas na Antártida, a história é totalmente diferente. A luta não é para encontrar água, mas para encontrar qualquer coisa que não esteja coberta de gelo. E a média de chuvas foi de pouco mais de 10 milímetros nos últimos 30 anos. Isso é como algumas gotas de chuva em comparação com o que estamos acostumados. Portanto, tecnicamente, não são as dunas ou o calor escaldante que tornam um deserto, bem, um deserto.
é a falta de precipitação. Mas não se preocupe se algum dia você se perder na Antártida. Não precisará se preocupar em ficar com sede. Só não se esqueça de levar um casaco e luvas, pois o frio é suficiente para transformá-lo em um picolé. A Antártida não é apenas um dos lugares mais secos da Terra, mas também o mais frio, o mais ventoso e o mais alto. Os pinguins e os cientistas de lá muitas vezes se encontram em uma situação complicada quando se trata de tempo. Diferentemente do resto de nós neste grande planeta azul, não há fuso horário na Antártida. Todas as linhas de longitude se encontram em um único ponto no Polo Sul, o que faz com que seja um pouco complicado tentar descobrir que horas são. Agora, você deve estar pensando, mas como os cientistas e pesquisadores controlam o tempo lá embaixo? Boa pergunta. Normalmente, eles seguem o fuso horário do país de onde partiram. No entanto, com estações de todo o mundo na Península Antártida, as coisas podem ficar um pouco malucas. Imagine tentar se coordenar com os países vizinhos sem acordá-los acidentalmente no meio da noite. Você pode pensar que pouca coisa poderia sobreviver em um lugar onde a temperatura é extremamente fria, o sol mal aparece e o vento pode levá-lo para longe mais rápido do que uma erva daninha. Bem, como em muitos lugares da Terra, a vida encontrou um caminho na Antártida também. Acredite ou não, esse continente congelado está fervilhando de atividade. É o lar de bilhões de krill que, por sua vez, atraem muitas focas e mais pinguins do que você pode imaginar. Mas não se deixe enganar por sua aparência fofa e engraçada. Os pinguins são os melhores nadadores, com um corpo aerodinâmico capaz de deixar os vencedores de medalhas olímpicas com inveja. Eles chegam à costa para se reproduzir e relaxar, mas seu verdadeiro talento é roubar pedrinhas uns dos outros e formar grupos matematicamente precisos para se manterem aquecidos. A Antártida também é o lar da maior espécie de pinguim da Terra. É o chamado pinguim imperador. Certamente, essas criaturas são aves que não voam, mas isso não significa que não possam saltar. De fato, alguns deles podem saltar até 3 metros. E não vamos nos esquecer das focas, com seu corpo peludo e sons especiais. Esses mamíferos marinhos são protegidos pelo Tratado da Antártida e também prosperam nas águas gélidas do Oceano Antártico. Mas as verdadeiras estrelas do show são as baleias. Durante o verão antártico, essas enormes criaturas aparecem em massa para se alimentar do abundante krill. É realmente como um buffet de baleias por lá. Em novembro de 1922, um menino caminhou pelas montanhas do deserto do Egito e descobriu alguns degraus antigos esculpidos na rocha. Posteriormente, esse achado se tornou uma das maiores e mais significativas descobertas arqueológicas do mundo. O degrau fazia parte da tumba intocada de Tutankhamon. Os arqueólogos encontraram cerca de 5.000 objetos antigos, incluindo joias, tecidos, vasos pintados e máscaras funerárias. Você provavelmente já viu algum, que se tornou um dos atributos mais reconhecíveis do Antigo Egito. Mais de 100 anos se passaram desde então, e agora a humanidade finalmente se aproximou de outra revelação em grande escala, a tumba de Cleópatra. Essa rainha foi a última governante ativa do reino Ptolomaico do Egito, e ocupou o trono de 51 a 30 a.C. Há muitos registros antigos sobre Cleópatra, seu reinado e sua personalidade em comum, mas até agora ninguém havia descoberto os segredos sobre sua morte e o local do sepultamento. Então, a arqueóloga Kathleen Martinez vem estudando registros antigos e templos ao redor de Alexandria por décadas, e concluiu que a tumba da rainha deveria estar localizada sob a antiga Taposiris Magna, fundada em 280 a.C. Essa era uma grande cidade na costa norte do Egito, onde dezenas de milhares de pessoas se dedicavam ao comércio e à indústria. E parece que as suposições da doutora Martinez estavam corretas. Ela e um grupo de arqueólogos descobriram um túnel subterrâneo secreto perto de Alexandria, com cerca de 1 quilômetro e 300 metros de comprimento. Ele foi cortado na rocha sob o templo de Taposiris Magna. Durante outras escavações, foram achadas muitas coisas que indicam que a tumba de Cleópatra está nas profundezas do local. Também é possível que ela esteja enterrada ali junto com o comandante romano Marco Antônio. De acordo com registros antigos, ele e Cleópatra se amavam e juntos se opuseram ao Senado romano, que declarou Marco Antônio um traidor. O fato de desastres naturais terem ocorrido no território de Taposiris Magna por milhares de anos pode complicar as escavações. Terremotos e inundações destruíram a cidade e possivelmente inundaram seus túneis subterrâneos.
Mas os especialistas esperam que a antiga tumba permaneça intocada e que esconda muitos tesouros e registros sobre a vida real do Antigo Egito durante o reinado da última dinastia. Há uma chance de que as escavações sejam feitas debaixo d'água e na lama. Isso exigirá muito tempo e recursos financeiros, mas os arqueólogos têm certeza de que valerá a pena. De qualquer forma, é muito cedo para dizer que Cleópatra está realmente enterrada lá, mas os cientistas encontraram muitas coisas no túnel que indicam o fato, incluindo vasos de barro, dezenas de moedas com a imagem dela e de Alexandre o Grande, bem como um busto com a imagem da rainha egípcia. Ela ainda é uma das personalidades mais populares do Egito e em pé de igualdade com Ramsés III e Tutankhamon, tendo inspirado muitos filmes, pinturas e livros. Mas o que a tornou tão popular? Ela ficou famosa por sua inconsistência. A monarca era uma governante bonita e inteligente que tirou o Egito da crise e o transformou em uma potência próspera. Textos árabes medievais dizem que ela conhecia química, matemática e filosofia e pode ter escrito vários livros científicos. Sabia vários idiomas e tinha excelentes habilidades diplomáticas. Ao mesmo tempo, há muitas lendas de que era uma mulher fatal que deixava muitos homens loucos. Entretanto, não há evidências de que sua beleza fosse incomparável. A imagem de uma modelo deslumbrante foi criada por Hollywood ao fazer vários filmes em que atrizes famosas a interpretaram. E o imperador romano Otávio, filho adotivo de Júlio César, criou especialmente a imagem de Cleópatra como uma sedutora insidiosa porque ele era seu inimigo. Embora tenha nascido no Egito, seus ancestrais eram gregos, entre os quais estavam um dos generais de Alexandre o Grande. Entretanto, o povo a amava. Ela aprendeu o idioma e era muito sensível às tradições do país. Conhecia bem a história, a mentalidade e os costumes locais. Elevou o nível de sua economia e fortaleceu seu status como uma potência mundial. Grande parte disso foi possível graças à sua astúcia e imponência. Ela adorava apresentações teatrais e celebrações luxuosas. Sabia como surpreender as pessoas e dar um show. Mas por trás da imagem externa de amante do luxo, havia uma governante inteligente e calculista. O Egito antigo era rico e luxuoso, e Cleópatra fez de tudo para aumentar sua riqueza e fortalecer sua posição no cenário internacional. Por exemplo, uma vez entrou em conflito com o irmão, Ptolomeu XIII. A rainha sabia que não seria capaz de resistir a ele, então decidiu atrair Júlio César para o lado dela. O imperador romano chegou a Alexandria, local do encontro, mas Ptolomeu sabia dos planos dela e estava prestes a impedi-la de ir até lá. Então, em vez de uma chegada rica e barulhenta, Cleópatra decidiu fazer uma visita discreta. Ela se enrolou em um tapete ou saco de linho que os servos do imperador levaram para os aposentos particulares de César. Ao sair do tapete, impressionou o imperador romano com sua beleza e determinação. Como resultado, eles se apaixonaram e se tornaram aliados próximos. Depois de algum tempo, ela impressionou outro romano influente para fins diplomáticos. A rainha chegou para encontrar Marco Antônio em uma barcaça dourada com velas roxas e remos prateados. Cleópatra estava vestida com a imagem de Afrodite e sentada sobre um magnífico dossel. Seus servos se vestiam como cupidos, sopravam um leque e queimavam incenso. Mas a monarca criou esse espetáculo por um motivo. Sabia que Marco Antônio reverenciava a mitologia grega e se considerava a personificação de Dionísio. Como resultado, ele ficou tão impressionado com essa mulher que acabou se casando com ela. Cleópatra defendeu sua coroa, fortaleceu sua aliança com Roma e teve 3 filhos com Marco Antônio. No Egito, eles davam grandes festas e desfrutavam da riqueza e do poder. No entanto, o relacionamento de um oficial de alto escalão com a rainha egípcia causou um escândalo em Roma. Octaviano era o principal oponente de Marco Antônio na luta pelo poder e, por isso, explorou a situação para manchar a reputação do concorrente. Ele usou propaganda para fazer de Cleópatra uma sedutora insidiosa aos olhos dos cidadãos romanos e acusou o governante de sucumbir aos encantos dela. O Senado romano apoiou Otávio e declarou a monarca como inimiga. Em 33 a.C., esse conflito atingiu um ponto alto quando a marinha de Marco Antônio entrou em confronto com a frota de Otávio. Este último venceu e forçou seu inimigo a fugir para o Egito com Cleópatra. De acordo com alguns registros, eles se refugiaram perto de Alexandria. Perseguidos pelos romanos, se esconderam em um dos palácios da monarca e encontraram seu fim. Algumas lendas dizem que ela era especialista em venenos, então teria provocado uma cobra venenosa, uma víbora ou uma cobra egípcia para que a mordesse. Além disso, de acordo com outra lenda, ela se picou com uma agulha venenosa.
Há uma teoria de que Cleópatra sempre carregava uma ampola de veneno dentro de sua escova de cabelo, e caso fosse encurralada, molharia a agulha com esse veneno e se picaria. Nada disso pode ser dito com certeza. Os cientistas ainda estão tentando descobrir a verdade. Talvez quando chegarem ao túmulo dela, o mundo tenha mais respostas sobre seu trágico destino. Ela é considerada a última governante do Egito. Após sua morte, Otávio saqueou seus palácios e templos e retornou a Roma, onde se tornou o principal imperador. Ele governou o país com sucesso e expandiu suas fronteiras. Seu reinado terminou quando o governante completou 75 anos. A história mundial teria sido diferente se Cleópatra e Marco Antônio não tivessem perdido aquela batalha naval. A propósito, você sabia que se passou mais tempo entre o reinado de Cleópatra e o voo de Neil Armstrong para a Lua do que entre o reinado da rainha egípcia e a construção da Grande Pirâmide de Gizé? Armstrong deu um passo no satélite da Terra em 1969, 2038 anos após o nascimento da monarca do Egito, e a construção da pirâmide ocorreu em 2560 a.C. Imagine o quão longa é a história do Antigo Egito. Cleópatra está mais próxima de nós no tempo do que das pirâmides. Se um asteroide como o Apophis atingir a Terra, seremos destruídos. Terremotos e tsunamis inundarão tudo. O Apophis é um corpo celeste de 1 bilhão de anos que está no Sistema Solar desde o seu início. Você deve estar pensando, qual é a probabilidade de essa pedra espacial gigante colidir com o nosso planeta em 2029? Bem, vamos descobrir, certo? O Apophis é um asteroide grande e ruim descoberto em 2004 pelo Observatório Nacional de Kitt Peak, no Arizona. Desde então, ele tem ostentado orgulhosamente o título de um dos asteroides mais perigosos já localizados. Ele tem cerca de 335 metros de largura. Isso é um pouco maior que o Empire State Building e a Torre Eiffel. Por ser tão assustador, foi batizado de Apophis, como a criatura imortal egípcia que era considerada portadora da eterna escuridão e destruição para a Terra. Em 2021, os pesquisadores tiveram uma oportunidade única na vida de estudar essa rocha flutuante quando ela passou perto do nosso planeta. Voltaremos a esse assunto em um minuto. Alguns cientistas dizem que há uma chance de 2,7% de Apophis atingir a Terra na sexta-feira, 13 de abril de 2029. O efeito Yarkovsky é o responsável por isso, pois ele pode empurrar levemente essa rocha espacial em direção à Terra. Esse efeito origina-se da emissão desigual de fótons térmicos por um objeto celeste em rotação, resultando em uma força fascinante exercida sobre ele no espaço. Esses fótons emitidos possuem momento e desempenham um papel fundamental na formação da dinâmica do corpo. O asteroide tem dois lados, escuro e claro, assim como a Lua. O lado claro está voltado para o Sol e é mais quente do que o lado escuro. Mas o asteroide também gira, de modo que os lados mudam constantemente de direção e temperatura. Essa mudança pode ser prejudicial porque empurra ligeiramente o Apophis em direção à Terra. Infelizmente, ninguém sabe como o efeito Yarkovsky influenciará a trajetória do asteroide. Por outro lado, na última passagem do asteroide pela Terra, em 2021, os astrônomos usaram o radar para fazer medições precisas de sua trajetória e concluíram com segurança que o Apophis passará ao largo da Terra em 2029 por cerca de 32 mil quilômetros e não nos incomodará novamente por pelo menos 100 anos. De modo geral, a cada 80 mil anos, nosso planeta é atingido por uma estrela cadente que tem dimensões semelhantes às de Apophis. A última vez que fomos atingidos por um meteoro um pouco menor foi em 2013. Uma nova nave espacial desenvolvida pela NASA, chamada OSIRIS-REx, foi lançada em 2016 para coletar amostras de outro corpo celeste, um pouco menos aterrorizante, chamado Bennu. 4 anos depois, ela finalmente chegou ao corpo, coletou algumas amostras, despediu-se rapidamente de Bennu e começou a viajar de volta para a Terra. As amostras foram armazenadas com segurança em uma cápsula lançada em Utah. Até agora, essa foi a amostra mais significativa já retirada de um asteroide. Após a entrega, a espaçonave não perdeu tempo e começou a perseguir o Apophis. Agora, OSIRIS-REx foi renomeada para OSIRIS-APEX e atualmente está brincando de pega-pega com Apophis. Com um pouco de sorte, no dia 2 de abril de 2029, quando o asteroide passar perto da Terra, a espaçonave alcançará o Apophis e pousará nele. Ela permanecerá no Apophis por 18 meses, coletando informações valiosas e tirando milhares de fotos. O asteroide será monitorado com a ajuda de potentes telescópios. Em algum momento, o Apophis se aproximará demais do Sol e então
todo o trabalho de monitoramento ficará nas costas da OSIRIS-APEX. Se você mora na Europa, na Ásia Ocidental ou na África, você é um daqueles sortudos que terá uma oportunidade única na vida de ver o Apophis a olho nu. Ele estará visível no céu dessas regiões em 2029, e aqueles que tiverem telescópios poderão avistá-lo mais uma vez em 2036. A OSIRIS-APEX definitivamente terá alguns problemas porque o asteroide tem uma crosta espessa e a espaçonave não conseguirá coletar dados com a mesma facilidade que teve com Bennu. A OSIRIS-APEX tem um propulsor exclusivo que soprará toda a poeira do Apophis durante o pouso. Essa será a oportunidade perfeita para analisar a superfície do asteroide e ver do que ele é feito. A nave passará 1 ano e meio mapeando o asteroide, tentando detectar mudanças em seu formato. Toda essa pesquisa mostrará como o corpo celeste provavelmente se moverá, de modo que possamos elaborar planos melhores para proteger a Terra de tais coisas. Em 2025, a NASA também lançará a missão Apophis Pathfinder, que será a primeira nave espacial a tocar esse asteroide. Ela aterrissará aproximadamente 1 ano após o lançamento. Além disso, a NASA propôs o envio de um enxame de pequenas naves ao espaço para ajudar a humanidade a desenvolver táticas de proteção eficazes contra ataques de asteroides. Sabemos que o Apophis se originou no cinturão primário de asteroides entre Marte e Júpiter. Nos últimos milhões de anos, esse corpo celeste mudou sua trajetória devido à considerável influência da gravitação de Júpiter. Agora, parece que ele favorece mais o Sol, o que significa que esse asteroide está muito próximo da Terra. É por isso que ele é classificado como um corpo celeste próximo à Terra. Muitos testes e pesquisas foram realizados para encontrar uma maneira de lidar com os asteroides. Algumas soluções incluem perfurar e detonar o corpo espacial a partir de seu interior, ou testar novas tecnologias, como acoplar foguetes a ele e tentar afastá-lo da Terra. Também podemos atingi-lo com algo que se mova em alta velocidade para fazer com que ele mude seu curso. O Apophis é um asteroide do tipo S, feito de rocha e metais, como ferro e níquel, e tem o formato de um amendoim. Ele pode nos dizer muito sobre o passado e possivelmente sobre o futuro. A coleta de amostras desse objeto espacial poderia revelar como a vida na Terra começou e como plantas surgiram. Existem muitas teorias que sugerem que a água chegou ao nosso planeta em um asteroide ou em um cometa. Asteroides são como cápsulas do tempo de valor inestimável. Ao contrário das rochas da Terra, que passaram por milhares de mudanças, como a erosão, a maioria dos corpos celestes ainda está intacta e é muito mais fácil de estudar. Quando os meteoros caem na Terra, eles ficam cobertos de detritos que são impossíveis de limpar. É por isso que estudar o Apophis enquanto ele ainda está no espaço é tão importante. Além disso, alguns asteroides são feitos de metais preciosos, como a platina. No momento, temos uma alta demanda por metais que usamos na produção, e a mineração na Terra é bastante complicada. Apenas um grande meteoro pode conter ferro, níquel, ouro e platina, que poderiam durar milhões de anos. Se Apophis tiver essa quantidade de metais, vamos querer quebrá-lo e trazer isso de volta à Terra. Uma rocha espacial pode valer $4 trilhões, tornando a mineração espacial altamente lucrativa. Ainda assim, nos custaria mais trazê-lo de volta à Terra do que escavar esses materiais aqui. Com o avanço da tecnologia e o desenvolvimento de novos tipos de foguetes, isso pode se tornar possível em algum momento. Portanto, mesmo que estejamos a salvo do Apophis pelos próximos 100 anos, você provavelmente ainda quer ver o que aconteceria se algo parecido ocorresse. Vamos lá, com certeza você quer. Bem, primeiro deixe-me dizer que você ouvirá o som da colisão e saberá o que aconteceu, mesmo que esteja a quilômetros de distância. Você deve sair de sua casa ou apartamento imediatamente. Logo após o impacto, ocorrerão terremotos enormes e muitos edifícios altos cairão. Portanto, ficar longe das cidades pode ser a melhor opção se você tiver escolha. Mas não fuja de carro, haverá enormes engarrafamentos e todos entrarão em pânico. Ir a pé ou de bicicleta é sua melhor opção nesse cenário. Um meio de transporte privilegiado será o avião. Portanto, se você sempre quis tirar a licença de piloto, agora tem uma boa desculpa. Se tiver tempo, leve lanches e água e um par extra de meias. É bom morar perto do oceano ou do mar, mas nesse cenário, esse é o pior lugar para se estar, porque ondas gigantes de tsunami atingirão as costas após o impacto. Se você mora longe da área afetada, o tsunami pode levar 30 horas para chegar. Você terá um pouco de tempo para se preparar. Alerta, alerta! Deixe todas as suas coisas para trás e encontre um lugar seguro imediatamente. O continente do Sul acabou de entrar em erupção. Isso não é um teste ou treinamento.
Você vê pessoas correndo, gritando e berrando, carros batendo uns nos outros. A nação inteira está em pânico. Você está na costa sul da Austrália e o céu está preto, se estendendo além do que seus olhos alcançam. Seu amigo no sul da Índia telefona e diz a mesma coisa. Há cinzas no céu e está chovendo bem em você, que ouve estrondos à distância e não é nem culpa do seu estômago. Todo mundo começa a correr para o interior do continente. As nuvens negras engolem tudo que tem à vista. Carros, árvores, edifícios. Você não consegue ver nada à sua frente. Todo mundo está confuso e com medo. Um tsunami invade a costa, cobrindo tudo no caminho. Esta é a grande erupção antártica. A Antártica é aquele grande deserto continental coberto de gelo. Na verdade, é tecnicamente o maior deserto do mundo. Também é coberta por vulcões cheios de lava que estão apenas relaxando. Os cientistas descobriram que existem 138 vulcões na Antártica, 91 dos quais ficam escondidos sob a superfície gelada e 47 no topo. E pode até haver mais, mas a maioria está adormecida. E para um vulcão ficar dormente, ele tem que estar profundamente adormecido pelos últimos 50 mil anos. A última erupção por lá foi o do Monte Erebus, na parte ocidental do continente. É o mais ativo do lado sul do mundo e fica a aproximadamente 3.800 metros acima do nível do mar. Isso é tão alto quanto uma pilha de 5 Burj Khalifas, um em cima do outro. Há vários desses vulcões espalhados por todo o continente. Na região mais concentrada, os vulcões espalham-se a uma distância como do Canadá ao México. Isso nem são todos eles. Os cientistas alertaram que se alguns desses vulcões internos repletos de gelo entrassem em erupção, derreteria a parte ocidental da Antártica e aumentaria o derramamento de gelo no oceano. Isso elevaria o nível do mar e inundaria muitas áreas ameaçadas que já estão em risco. E isso sem falar das placas tectônicas deslocando-se embaixo da superfície, permitindo que parte do magma jorre para algumas superfícies. É assustador imaginar o que aconteceria se um enorme vulcão entrasse em erupção. Mas o que ocorreria se todos os do continente antártico entrassem em erupção ao mesmo tempo? Se você fosse um daqueles cientistas em um barco a caminho de realizar alguns experimentos, começaria a se sentir mal. Você nota a água carregando um pouco mais da corrente do que o normal. Aí olha para seus colegas cientistas e eles também têm a mesma expressão nos rostos. Conforme chega na costa e tira todas as suas ferramentas e equipamentos, as coisas não parecem normais, mas o trabalho precisa ser feito. Você vai para a base e se instala. Tudo normal, como sempre. Na terra estéril, vê alguns pinguins imperadores dando uma volta por lá, caçando, brincando e fazendo coisas de pinguins. Mas ao olhar em volta, percebe que todos se dirigem para o oceano. E muitos dos pássaros selvagens da Antártica também começam a voar em direção ao horizonte. Esquisito. Então o chão começa a tremer e atrás de você aparece uma torre de fumaça, alcançando o céu. As cinzas de um vulcão podem ser muito prejudiciais para qualquer pessoa com problemas respiratórios e até para as saudáveis. Os gases que vêm junto são dissipados rapidamente, mais prejudiciais aos humanos e causam irritação nos olhos e na garganta. Assim, se você estiver por perto, pode precisar de uma máscara de gás. Ou melhor ainda, saia já dali. Os gases e as cinzas são a parte mais perigosa de uma erupção vulcânica. Mesmo que o jato de lava e a explosão possam parecer assustadores, a fumaça no céu pode se espalhar para longe e até mesmo impedir os aviões de voarem nas proximidades. Você olha para os seus colegas cientistas e eles sinalizam que é hora de ir. Faça como uns pinguins e nade. Mas as águas estão extremamente agitadas e o barulho está ficando cada vez mais alto. De repente, você vê mais fumaça flutuando em direção ao céu, mas de locais diferentes, de volta ao barco. É triste dizer, mas deixar todo esse equipamento foi necessário para sobreviver. Carregar todas essas coisas o deixaria mais lento, mas você está seguro, por enquanto. Olhando para trás, vê uma cortina de fumaça escura, cobrindo todos os cantos do continente. Os vulcões têm diferentes tipos de erupções. Não é só o fato de atirar lava para cima. Eles podem variar de agressivos a calmos. Alguns jorram lava e outros não. Tudo isso depende do meio ambiente, o número de gases contidos, ou se houver a presença de água subterrânea, e até da composição química do magma. Então, é provável que veja todos os vários tipos de explosões ao seu redor.
você está fora do continente da Antártica, mas cercado por lagoas e calotas polares gigantes, e está fazendo o seu melhor para contorná-las. Mas as cinzas estão caindo ao redor. O céu está escuro enquanto a fumaça bloqueia o sol. As cinzas vulcânicas vêm em todos os tamanhos e podem causar danos diferentes, desde irritação nos pulmões e olhos até a extinção da vegetação e plantações. E é exatamente isso. Na maioria das vezes, essas cinzas vulcânicas são extremamente espessas. Elas podem até derrubar a cobertura de alguns edifícios se muita cinza for acumulada. Sem mencionar o bloqueio de estradas e o comprometimento da vida aquática. E aquele clarão no céu não é sua imaginação. As nuvens de cinza no céu são tão poderosas que criam campos elétricos capazes de formar tempestades com raios e podem interferir nos sinais de rádio e até iniciar incêndios. Além disso, são extremamente quentes por si só, como se esse fluxo de lava não fosse suficiente para iniciar qualquer incêndio. Ah, bom. Mas existem alguns vulcões que são explosivos, e junto com as cinzas ao redor, há pedras voando. Esses detritos superaquecidos caem como meteoroides do céu e podem ser muito perigosos. Você vê as rochas atingirem as calotas polares e a água no seu entorno. Ao chegar a uma região de certa forma segura, você vê os vulcões bem alinhados atrás de você, cuspindo todo aquele fogo vermelho gosmento e espesso. Mas a maré não está extremamente tranquila. Os vulcões próximos aos oceanos e mares podem até causar tsunamis. Ótimo! Terremotos embaixo d'água sacodem o fundo do oceano e produzem ondas grandes e fortes. E nem pense em surfar nelas. Se há vulcões expelindo lava incandescente, então por que todo o gelo da Antártica não derreteu? A resposta está abaixo da superfície da Terra. As placas tectônicas mal se movem por baixo. É bem seguro dizer que estão estáveis. Portanto, para uma área tão grande, sendo o continente mais frio da Terra, os poucos vulcões ativos são insuficientes para derreter todo o gelo. A verdadeira razão pela qual ele está sucumbindo e o nível da água aumentando é a corrente marítima quente ao redor da Antártica. Mas dessa vez, eles estão todos em erupção ao mesmo tempo. Com os vulcões descobertos, quem sabe quantos sobraram no subsolo cobertos de gelo? E essa é a parte assustadora. Alguns estão escondidos tão profundamente embaixo da superfície gelada que agora se aquecem com a lava que jorra. O gelo começa a desestabilizar tudo ao redor. O que fica nos topos começa a rachar, abrindo aos poucos. Como latas gigantes de refrigerante explodindo, a lava dispara das profundezas de neve, causando enormes rachaduras no solo. E então, o magma chega para a festa. Esse visitante indesejado começará a derreter os arredores, fazendo com que o solo se desestabilize ainda mais. Devagar, mas seguramente, o gelo ao redor da Antártica irá derreter. E se isso de fato acontecesse, o nível do mar da Terra subiria a cerca de 70 metros. Isso significa que as cidades costeiras ficariam submersas, as correntes marítimas seriam invertidas e os furacões e tufões não parariam. A vida marinha ficaria em perigo e muitas pequenas ilhas desapareceriam completamente. Sem falar na fumaça no ar que daria a volta ao mundo, impedindo muitos voos na região sul. E se os ventos forem fortes o suficiente no mundo inteiro, as economias fracassariam e um pânico mundial começaria. Emergências de saúde o ano todo. Sim, um cenário... Os asteroides voando por aí às vezes são como um jogo feroz de queimada em que você nunca sabe quando algum deles pode ir em sua direção. Portanto, é possível apenas rastrear a situação e esperar pelo melhor. Para descobrir o risco, cientistas de diferentes organizações precisam estudar as posições e as trajetórias dessas rochas que se aproximam do nosso planeta, especialmente aquelas com pelo menos 1 quilômetro de largura. E a boa notícia é que nenhuma provavelmente nos atingirá pelo menos nos próximos 1000 anos. Ufa! Para nos dar uma ideia de seu poder, os cientistas fizeram um experimento para simular o impacto de um asteroide tão gigantesco. A energia liberada pela colisão seria de impressionantes 100.000 megatons. Seria como detonar 15.000 toneladas de dinamite. Além disso, se um asteroide tão grande nos atingisse, a Terra esfriaria significativamente por causa de todos os detritos que entrariam na atmosfera e bloqueariam a luz solar. Nesse caso, as plantas não conseguiriam obter seu combustível e, portanto, todos estaríamos em apuros, tanto os seres humanos quanto os animais. Felizmente, esses impactos são bastante raros. Quanto maior o asteroide, mais tempo ele leva para colidir com a Terra. Por exemplo, estima-se que os que tenham diâmetros de pelo menos 1 quilômetro atinjam nosso planeta uma vez a cada 700.000 anos.
E se estivermos falando dos maiores, com cerca de 5 km de largura, bem, a previsão é de que se choquem apenas uma vez a cada 30 milhões de anos. Muito bem. Mas espere, não fique muito relaxado ainda. Os astrônomos se concentram nos realmente grandes, porque esses são os que podem condenar nosso planeta se nos atingirem. Sim, você acertou, tipo dos dinossauros. Mesmo que um deles não nos apague completamente, o dano ainda seria enorme. Portanto, ainda há alguns vagando por aí e precisamos ficar de olho para ver como podem evoluir com o tempo. Os cientistas têm um modelo de rastreamento em que se concentram nas partes da trajetória de um asteroide que se aproxima da Terra para verificar se a rocha espacial representa um risco para nós. E parece que pode haver um deles, o 7482, 1994 PC1, com 1.100 metros de diâmetro, que pode representar algum risco. Ele deve se aproximar de nosso planeta nos próximos 1000 anos. E quando digo risco, significa que há uma chance de 0,0151% de chegar a uma distância Terra-Lua. Ele já passou por nós em 2022, mas tivemos sorte porque estava longe o suficiente, 1.900.000 quilômetros. Eu diria que podemos relaxar quando se trata de cenários de asteroides, por enquanto. A colisão de um deles com a Terra seria algo novo para a humanidade, mas não para o próprio planeta. Como eu disse, não houve muitos desses grandes, mas ainda assim eles tiveram enormes consequências. O primeiro que vem à mente da maioria das pessoas é obviamente o dos dinossauros, tão grande quanto uma montanha, que atingiu nosso mundo há cerca de 66 milhões de anos, perto da península de Yucatán, no México. Foi um caos. Tempestades de fogo globais e tsunamis estavam por toda parte. A poeira estava bloqueando o sol e a rocha vaporizada liberou enxofre, o que levou à chuva ácida e à acidificação dos oceanos. Mas houve um cara ainda maior que veio antes desse. Há cerca de 2 bilhões de anos, um asteroide gigantesco colidiu com o nosso planeta e deixou uma enorme cratera na África do Sul, a que conhecemos hoje como Vredefort. E parece que esse carinha pode ter sido ainda maior do que pensávamos originalmente, 2 vezes mais largo do que a rocha espacial que apagou os dinossauros. A Vredefort é confirmada como a maior cratera visível na Terra, com um diâmetro de cerca de 160 quilômetros. No entanto, ela costumava ser ainda maior quando se formou, talvez até com 250 a 280 quilômetros de diâmetro. É difícil descobrir seu tamanho real, porque vem sofrendo erosão nos últimos 2 bilhões de anos. Pense nisso como se estivesse cortando camadas da borda de uma tigela. O diâmetro fica menor a cada fatia. Quando o asteroide de 12 quilômetros de largura que exterminou os dinossauros atingiu a Terra há cerca de 66 milhões de anos, causou uma destruição maciça. Incêndios florestais, chuva ácida, tsunamis e tanta cinza e poeira que alterou o clima da Terra. Isso tudo fez com que cerca de 75% da vida por aqui fosse extinta. Já o que criou a cratera Vredefort não era apenas maior, mas também viajou a uma velocidade maior, o que significa que as consequências podem ter sido ainda piores. Mas esse fato ocorreu há muito tempo e os seres vivos eram diferentes naquela época. Talvez fossem algumas bactérias que nem perceberam que algo incomum estava acontecendo. A Terra não é a única. Muitos impactos também ocorreram em nosso sistema solar. Por exemplo, em nossa vizinhança próxima. Sim, indo para Mercúrio e sua enorme cratera chamada Bacia Caloris. Ela mede cerca de 1.500 quilômetros de diâmetro, o que é mais do que o estado do Texas. Há um anel de montanhas imponentes ao redor dela, o que a torna ainda mais impressionante. É possível ver cores diferentes na imagem em mosaico da bacia. Elas nos dizem mais sobre a geologia do local. As partes alaranjadas representam a lava que inundou a bacia. Esses fluxos cobriram a superfície original e adicionaram a tonalidade laranja específica. E depois que a lava inundou a bacia em Mercúrio, crateras menores se formaram no topo da superfície. Elas escavaram o solo e revelaram um material escondido. Parte dele é de cor azul e pode ser uma pista sobre como era o piso original antes de ser coberto pela lava. Vênus, o planeta mais quente do nosso sistema solar, tem uma atmosfera espessa que vem com um sistema de defesa muito bom contra rochas espaciais. Ela é tão densa que queima a maioria dos meteoros antes mesmo que atinjam sua superfície. Como resultado, você não verá tantas crateras visíveis em Vênus quanto em outros planetas rochosos do nosso sistema solar. Mas Vênus ainda tem algumas cicatrizes que podem nos contar sobre alguns impactos sérios que aconteceram lá, e uma das maiores que conhecemos é a cratera Meade. Ela é enorme, com cerca de 270 quilômetros de diâmetro. O solo interno é relativamente plano e um pouco mais brilhante do que seus arredores.
É possível que o buraco tenha sido preenchido com uma mistura de rocha derretida após o choque, e talvez até com lava da atividade vulcânica em Vênus. Quer ter uma ideia de como seria a Terra sem sua camada protetora chamada atmosfera? Basta dar uma olhada na Lua, cuja superfície está repleta de crateras de impacto. A Tycho é uma das que são possíveis de notar facilmente. Quando você olha para a Lua cheia, pode identificá-la como um círculo distinto com raios brilhantes que se irradiam ligeiramente para fora do centro, no lado inferior esquerdo. Essa cratera, de 85 km de largura, tem um belo pico central no meio, encimado por uma rocha intrigante, com um tamanho impressionante. Ela ocuparia cerca de metade de um quarteirão típico de uma cidade aqui na Terra. Quando falamos de crateras, definitivamente não podemos deixar de lado Marte. O planeta vermelho tem uma atmosfera muito mais fina do que a da Terra. Quando as naves espaciais se aproximam de lá, elas contam com a atmosfera para desacelerá-las. Mas essa ainda não é espessa o suficiente para proteger completamente Marte de todas as rochas espaciais que estão chegando o tempo todo. De julho a setembro de 2018, uma mancha escura apareceu no polo sul do planeta. Ela consiste em 2 padrões distintos. Uma teoria diz que o de explosão maior, de cor mais clara, pode ser o resultado de uma onda de choque de impacto que raspou a superfície de gelo e gerou ventos que se espalharam. O padrão de explosão interno, de cor mais escura, ocorreu porque o objeto impactante conseguiu penetrar na fina camada de gelo. Ao atingir a superfície, lançou areia escura e detritos em todas as direções. 2018. A maior erupção subaquática ativa de todos os tempos, pelo menos aquela que pudemos registrar oficialmente. Os cientistas acompanharam os terremotos que atingiram a área no oeste do Oceano Índico ao largo de Madagascar. Entre 2018 e 2021, mais de 11 mil terremotos atingiram uma pequena ilha chamada Mayotte, entre Madagascar e Moçambique. O mais forte teve magnitude 5,9. Até então, essa área era bastante pacífica. Foram apenas 2 terremotos registrados em 50 anos. Junto com terremotos regulares, havia também alguns zumbidos sísmicos incomuns, como terremotos em frequências muito baixas formando-se no solo. As pessoas não podiam sentir esses zumbidos na superfície, mas pesquisadores ao redor do mundo os descobriram e perceberam estarem relacionados à atividade vulcânica que ninguém notava que estava chegando. Algo estranho aconteceu. Aquela erupção subaquática criou um vulcão do tamanho de um arranha-céu gigante. Esse novo vulcão subaquático tem cerca de 1,5 vezes a altura do One World Trade Center em Nova York e é quase 10 vezes maior do que a Estátua da Liberdade. A área onde apareceu havia sido explorada em 2014, mas era quase plana, tranquila e vazia naquela época. Agora, existe um vulcão real a cerca de 2.580 metros abaixo do nível do mar. O vulcão obtém seu magma de um reservatório super profundo localizado a quase 55 quilômetros de profundidade. É o reservatório mais profundo de magma vulcânico que conhecemos. A Terra tem camadas e a do meio é um tanto volumosa. É muito parecida com o recheio de caramelo e amendoim que muitos chocolates têm. A pesquisa mostra que provavelmente existem pedaços de crosta oceânica nas profundezas do manto líquido da Terra. Eles estão presos lá, criando grandes protuberâncias em algo que deveria ser uma camada lisa. Nosso planeta possui uma camada externa rígida. Ela inclui um manto superior quente e crosta fissurada. O manto se move e se agita o tempo todo, fazendo com que a crosta na superfície também se mova. Dessa forma, a crosta oceânica mergulha nas profundezas e faz com que enormes plumas de magma subam em direção à superfície do planeta. Os cientistas até encontraram um pedaço antigo do Oceano Pacífico, centenas de quilômetros abaixo da China. Se trata de antigos restos do fundo do Mar do Pacífico de muito tempo atrás, que foram puxados de um lugar muito abaixo da superfície terrestre para a zona de transição do manto. Essa laje rochosa que costumava estar no fundo do oceano é composta pela crosta e algumas partes sólidas do manto superior. A maior parte da atividade vulcânica em nosso planeta acontece onde nem mesmo a vemos, sob a superfície do oceano. Cerca de 70% de toda a atividade vulcânica acontece nos oceanos e principalmente na área do Pacífico Sul, com mais de 1.100 vulcões espremidos na região. Penhascos costeiros, cadeias montanhosas, solos e sedimentos que revestem os vales são apenas uma pequena porção das rochas em nosso planeta. Os oceanos se escondem muito abaixo da superfície terrestre.
Entre a superfície da Terra e o núcleo fica o manto. É uma camada quente e espessa de rochas que se move e flui constantemente. Algumas centenas de quilômetros abaixo há um lugar onde se formam os diamantes. À medida que se formam, passam por altas temperaturas e pressão, depois das quais eventualmente congelam. Assim, quando chegarem à superfície, os cientistas poderão explorar sua estrutura, descobrir como se formaram e entender melhor o que está acontecendo nas profundezas do nosso planeta. Graças aos diamantes, estudiosos perceberam que o manto era muito úmido e possivelmente continha muito mais água do que todos os oceanos da Terra. Nosso planeta está devorando seus próprios oceanos. À medida que suas placas tectônicas se movem, mergulham e se rebaixam umas às outras, elas arrastam grandes quantidades de água para o interior da Terra. A água abaixo da superfície do nosso planeta pode ajudar no desenvolvimento do magma e lubrificar falhas, o que na verdade torna mais provável a ocorrência de terremotos. A água é, na verdade, armazenada nos minerais. Ela é incorporada à crosta do planeta quando novas placas oceânicas se formam. Elas passam pelo processo de entortar e rachar à medida que são esmagadas sob outras placas, e grandes quantidades de água então penetram profundamente na crosta e no manto. Cientistas estudaram uma área que fica a 30 quilômetros abaixo da superfície. Eles calcularam que essas zonas puxam 3 bilhões de teragramas. 1 teragrama é 1 bilhão de quilos. Qualquer oceano é como um mundo totalmente novo. Existem cenários incríveis abaixo da superfície. Magníficas cachoeiras, lagos, rios. Existem grossas camadas de sal sob o fundo do mar. Rios e lagos se formam porque a água do mar atravessa essas camadas e as dissolve, criando algo que se assemelha a piscinas. O sal dissolvido torna a água circundante mais densa. Essa água então se estabelece lá, o que eventualmente forma lagos ou rios subaquáticos. Mas também existem cadeias de montanhas, trincheiras, desfiladeiros. Há um desfiladeiro no Mar de Bering com mais de 2.600 metros de relevo vertical. Isso faz com que o Grand Canyon pareça muito menor do que é, já que o cânion subaquático é quase 760 metros mais profundo. As partes profundas do oceano são muito frias. A temperatura da água pode ser de cerca de 4 graus Celsius, mas, no fundo, a água pode ficar muito quente. Existem fontes hidrotermais no fundo do mar. Essas fontes estão localizadas nas bordas das placas tectônicas. A água que elas liberam pode atingir temperaturas de até 400 graus Celsius, mas a pressão em tais profundidades é muito intensa, tão intensa que nenhum ser humano pode suportá-la. Ainda assim, é a pressão que impede a água de ferver. A profundidade do oceano é em média 3,7 quilômetros. As ondas de luz ainda podem chegar até 1.000 metros, embora em uma quantidade muito pequena. Então existem muitos mistérios escondidos abaixo desse ponto, que permanecem na escuridão total. A parte realmente iluminada do oceano vai até 180 metros de profundidade. Embora o Sol nos ilumine, a maior parte do nosso planeta está sempre às escuras. E tudo por causa dos oceanos, que cobrem mais de 70% do nosso planeta. O som mais alto que veio de um oceano e um dos sons mais altos já registrados veio de um terremoto. Foi tão alto que pesquisadores o detectaram por sensores a mais de 4.800 quilômetros de distância. Houve uma atividade sísmica que fez com que o solo congelado se rompesse. O manto de gelo da Antártica é maior do que a parte continental dos Estados Unidos e do México juntos. Um grande iceberg da Antártica contém mais de 20 bilhões de galões de água, o que poderia fornecer água para 1 milhão de pessoas por 5 anos. Os humanos geralmente podem beber gelo marinho, embora não possam beber água do mar. Conforme o tempo passa e a idade do gelo avança, a salmoura presa entre os cristais de gelo é drenada. Dessa forma, o gelo fica doce o suficiente para ser consumido. Se todos os mantos de gelo e geleiras que temos na Terra derretessem ao mesmo tempo, o nível do mar subiria mais de 80 metros, o que é apenas um pouco menos do que a Estátua da Liberdade, ou a altura de um edifício de 26 andares. Os moluscos vivem o suficiente para nos contar mais sobre o passado dos oceanos. Moluscos podem viver mais de 500 anos. Para aprender mais sobre uma árvore, é possível analisar seus anéis para ver quantos anos ela tem. Para saber a idade de um molusco, você pode examinar os anéis dentro de sua concha. É também assim que os cientistas obtêm informações sobre o oceano, o clima e tudo mais. Os moluscos podem ajudar a ter um vislumbre do que aconteceu há cerca de 1000 anos. A Terra não tem 4, mas 5 oceanos agora.
O novo é chamado de Oceano Antártico e foi oficialmente reconhecido há apenas alguns meses. Faz fronteira com os oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. Então os cientistas ainda não entraram em acordo se ele é realmente um novo oceano ou apenas parte das regiões mais frias desses três. Não dividimos oceanos apenas em mapas, cada um tem condições diferentes para espécies marinhas únicas. Por exemplo, o Oceano Antártico tem focas leopardo, orcas, baleias mink, pinguins imperadores e outros animais que vivem em mares gelados. É também o lar de krill, pequenas criaturas que se parecem com camarões e servem de alimento para muitos animais maiores que vivem ali. A vida em nosso planeta começou há cerca de 3,5 bilhões de anos. Ainda é um mistério como e quando exatamente, mas algumas teorias dizem que a vida poderia ter surgido nas profundezas do oceano. Alguns anos atrás, os cientistas encontraram tubos microscópicos e filamentos dentro de rochas formadas há cerca de 4 bilhões de anos. Essas rochas são fragmentos da antiga crosta oceânica. Além disso, esses minúsculos tubos e filamentos são semelhantes a micróbios que ainda podem ser encontrados em fontes hidrotermais em partes profundas do oceano. A ideia é que essas células encontraram condições de se manter vivas em minúsculos poros rochosos dentro das chaminés dessas aberturas e deram início à incrível aventura da evolução da vida em nosso planeta.